Vamos iniciar a explicação da verificação do estado de deformação excessiva de lajes treliçadas. Ok? Bom, então esse vídeo é sobre a verificação do estado limite de deformação de lajes treliçadas. Isso segundo a norma brasileira, a NBR 6118. E, nesse caso, nós vamos considerar, como a norma prevê e pede, a fissuração do concreto e a fluência do mesmo, né? Esses dois efeitos levam em conta a não linearidade do concreto. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Xuxa Carvalho, eu sou professor titular sênior da UFSCar. A ideia central dessa aula, né, é que como é que você pode calcular, né, de maneira não linear, né, ou seja, considerando a fissuração e a fluência do concreto, as flechas, os deslocamentos máximos, né, de lajes treliçadas, de acordo com a NBR 6118. Para tal, nós vamos usar o material teórico que está nesse livro, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, que eu editei junto com o Jasson Figueiredo Filho. Essa publicação pode ser encontrada na editora da Edufscar, de São Carlos, né? Ela foi feita, essa versão aí, ela é de 2017. Eles vêm reimprimindo essa obra, né? até que a gente possa colocar uma nova edição quando for publicada a nova norma de concreto. Vamos comentar as prescrições normativas desse tipo de verificação, que é um estado limite de deformação, né? Um estado limite de utilização também, isso é importante dizer, né? Não é um estado limite último, é um estado limite de serviço, né? E vamos fazer, colocando toda a teoria, explicando, conceituando, vamos fazer 2 exemplos numéricos, que tem no livro, inclusive. Bom, nos slides, na parte de cima, geralmente à esquerda, estão anotadas o número das páginas do livro em que se encontra a matéria que está naquele slide. Alguns slides que não tiverem a numeração é porque nós acrescentamos algumas figuras, alguns comentários que não estão na versão atual do livro. Tá certo? Bom, então começamos pela página 185, verificação do estado limite de deformação excessiva. Então, o nome já está dizendo, mas o estado limite de deformação excessiva, segundo a norma brasileira, é o estado em que as deformações atingem os limites estabelecidos para a utilização normal da construção. Então, olha, nós estamos falando que as deformações vão chegar no seu valor máximo, no valor que a norma permite, né, para o bom desempenho em serviço. Para a verificação desses estados limites de deformação excessivos, as prescrições da norma, né, esses textos são tirados da norma, né, devem ser analisados, além das combinações de ações. Então, essas combinações de ações é vista lá no capítulo 1 do livro, né? As características geométricas das seções, então vai ser normalmente momento de inércia no estádio 1 e no estádio 2.
momento de fissuração, aí já depende também da resistência do concreto, né? Os efeitos de fissuração, né? Como é que a fissuração influencia na deformação? Influencia bastante, né? Quando ela existe, influencia bastante. E a fluência do concreto, né? A fluência do concreto é aquela deformação que ocorre depois da deformação imediata. Se você não tem a estrutura do concreto em carga, ele continua deformando, né? E essa deformação ao longo do tempo é chamada de fluência. Tá certo? Bom, aí a norma diz que você vai comparar esses valores de deformações com flechas de limite, que estão ligadas principalmente à destinação, o tipo de elemento estrutural. Os valores de deslocamentos e rotações devem ser determinados por meio de modelos que considerem a rigidez efetiva das seções da peça estrutural, ou seja, levem em consideração a presença da armadura, a existência de fissuras no concreto ao longo da estrutura e as deformações diferidas ao longo do tempo, né? A deformação real da estrutura depende do processo construtivo, das propriedades dos materiais, principalmente do modo de elasticidade e da resistência à tração do concreto, no momento da solicitação. Ou seja, o modo de elasticidade, principalmente, é importante você conhecer na época em que é introduzida a ação que promove a deformação lenta. Por exemplo, quando você retira o escoramento da peça, o peso próprio passa a atuar. Então, a idade do concreto nesse momento é importante para você calcular a fluência. Se o concreto é novo, tem pouca idade, ele vai ter mais fluência. Se ele for mais velho, se você retirar o escoramento, demorar mais tempo para retirar o escoramento, o concreto vai ter uma deformação lenta menor. Em face da grande variabilidade dos parâmetros envolvidos, né, que nós já citamos, existe também uma variabilidade muito grande das formações reais, né? Então, não é razoável você pensar que você vai calcular analiticamente um valor de flecha e ela vai ocorrer exatamente com aquele valor na prática. Bom, aí tem alguns comentários a serem feitos, que não tem no livro, mas a gente procura passar sempre que possível. A maneira que nós calculamos as estruturas, principalmente aquelas moldadas no local, que são, de certa maneira, concretadas parte a parte, mas de tal forma que, no final, você tem só um elemento, né? Ou seja, nas juntas de concretagem foi tomado cuidado de deixar a armadura que passa pela junta, o concreto de antigo e novo vão aderir porque não existe nenhuma sujeira, a face é rugosa, então você tem uma estrutura trabalhando como um todo. Isso dificilmente a gente consegue, num processo de cálculo, avaliar, né? E o que é pior, no processo de cálculo a gente trabalha, os programas que nós vamos usar, na maioria são de barras, ainda que fossem de elementos finitos, são elementos finitos planos, ou lineares também, né, em geral, para projetos profissionais. Não estou falando de projeto de análise, pesquisa. E aí a gente não consegue pegar toda a hiperestasticidade que a estrutura real tem. Os nossos cálculos acabam sendo simplificados, e a gente normalmente simplifica para que dê valores maiores, né? Então, é de se esperar que, para estruturas moldadas no local, né, as flechas reais sejam um pouco menores do que aquelas que nós calculamos. Porém, é bom frisar que, se você analisa um elemento com vão grande, uma estrutura que tem elementos com vão grandes, ou, por exemplo, uma estrutura pré-moldada, em que a ligação é uma rótula, ou mais próximo de uma rótula,
você começa a ter resultados mais próximos do cálculo. Ou seja, o cálculo, da maneira que está definida hoje, né, consegue chegar próximo do valor que será realmente o que ocorrerá na estrutura real. Ou seja, é preciso tomar cuidado com as estruturas mais leves, mais esbeltas, e principalmente aquelas que não são extremamente peristáticas. Não é isso? Aconselho a fazer os cálculos da maneira como nós vamos mostrar aqui, ou levando em conta esses efeitos. Bom, então a norma diz que você vai calcular os deslocamentos, ainda não sabemos calcular. Vamos mostrar como calcular, né? Mas, uma vez calculados os deslocamentos máximos, para situações de combinações de cargas, de ações previstas, nós vamos ter esse valor comparado com o limite. E, se ele for menor que o limite, nós podemos considerar que ele vai trabalhar bem em relação a esse efeito. Os deslocamentos limites, a norma separa em grupos. A aceitabilidade sensorial é o primeiro deles. Então, esse é o que a gente vai fazer, os exemplos, né? Ele está ligado à parte visual. Você entra numa estrutura, por exemplo, e verifica que a laje está deformada. Você olha para cima e a laje que está acima de você está bem deformada. Você fica com medo já, mesmo que você não seja engenheiro, mesmo que você seja um leigo, você começa a ficar duvidando que aquela estrutura está funcionando bem. Também existe um outro efeito de aceitabilidade sensorial, que é quando você anda numa laje, por exemplo, e sente que ela vibra, né? Ou seja, vibrações indesejáveis na laje devem ser evitadas, né? Então, essas são praticamente as duas limitações sensoriais que nós temos. E aí ela diz, o limite é caracterizado por vibrações indesejáveis ou efeito visual desagradável. Foi aquilo que eu tentei falar. A limitação para prevenir essas vibrações e situações especiais de utilização também está na seção 23. Para a questão de ações dinâmicas, etc., é preciso fazer análises mais profundas. A indicação que nós vamos fazer aqui é uma indicação mais simples, que geralmente resolve os problemas de prédios residenciais, né? Bom, efeitos específicos. O nome está dizendo são especificidades que certos tipos de estruturas devem ter, né? Então, os deslocamentos podem impedir a utilização adequada de construções. Por exemplo, a laje de forro, que está lá para evitar que a água penetre no ambiente da sua construção, né? Então, no caso, ela tem que ter a função de esgotar essa água. Não pode empoçar água nem água percolar pela laje. Então, esse é um efeito específico, né? Depois nós vamos, na tabela, vai dar mais exemplos. Efeitos e elementos não estruturais, né? Aí é o seguinte, embora nós temos que ter cuidado com a estrutura, é importante, é claro, que a estrutura sirva para a sua construção, né? Para o prédio que vai ser construído. Então, você não pode ter uma estrutura se deformando a tal ponto que, por exemplo, a deformação ao longo do tempo, que faça com que as janelas comecem a não fechar mais, portas comecem a não correr, né? Enfim, situações desse tipo têm que ser evitadas, controlando-se a deformação da estrutura, né? Também vocês vão ver fissuras em paredes, coisas do tipo, nós podemos, devemos verificar, controlando o limite, fazendo com que a nossa deformação máxima seja abaixo do limite prescrito por norma. Efeitos em elementos estruturais, né? Os deslocamentos podem afetar o comportamento do elemento estrutural, provocando o afastamento em relação às hipóteses de cálculo adotado, né? Então, nesse caso, você começa a ter uma estrutura que se deforma demais, né? E começa a não valer mais as hipóteses que a gente usa.
Então, aqui, você tem que prever que os deslocamentos estejam dentro de um limite para que todo o cálculo que se faz posteriormente, inclusive no estado limite último, seja razoável, né? Seja reproduzido de acordo com as hipóteses que você está fazendo. Bom, então, vamos ver aqui as tabelas. A norma faz uma tabela só, nós dividimos em várias, né? Por exemplo, a do efeito visual, que nós vamos fazer os exemplos aqui, nós temos duas condições, basicamente. O primeiro, o efeito visual, deslocamentos visíveis de elemento estrutural, né? A norma está com um texto atual que diz assim, os deslocamentos a considerar total. O deslocamento é total, realmente. Mas quais são os carregamentos? Os carregamentos são aqueles de ordem permanente, né? Porque eles que causam a maior flecha, a maior deslocamento na estrutura, né? A maior flecha seria errado falar, porque flecha já é o maior deslocamento, né? É só se eu considerar flecha de laje, flecha de viga, né? Aí poderia falar em maior, mas, na verdade, é o maior deslocamento. O maior deslocamento, né, ele ocorre, em geral, com o efeito afluência, e, portanto, para as cargas permanentes. Então, a combinação que nós vamos usar tem o nome de combinação quase permanente. Ela não é exatamente permanente, mas é quase permanente, porque ela vai ser composta de peso próprio, de sobrecarga, né, revestimento, essas coisas todas que ficam praticamente o tempo todo na estrutura, e parte, por exemplo, numa residência, do mobiliário, que fica mesmo quando você não está na sua casa, né? Então, por isso que é quase permanente, porque esse mobiliário, às vezes, pode ser retirado por períodos pequenos de tempo, né? Normalmente, uma residência está sempre mobiliada, está sempre com algum peso que faz parte da carga variável. Aí o limite é L sobre 250. Nas vibrações sentidas no piso, né, ele só está preocupado com as cargas acidentais. Na verdade, melhor seria colocar carga variáveis, né? Ou seja, as pessoas andando numa laje sentiriam que ela está vibrando, né? Isso normalmente acontece quando uma ou duas pessoas estão andando. Quando muitas estão andando, esse efeito a menos que estejam andando, marchando em uníssono. O efeito é mais comum quando tem uma pessoa só andando, ou correndo, ou pulando. E aí a limitação, se você conseguir fazer com que o deslocamento só devido às cargas variáveis fique abaixo de 350, há uma grande chance disso não ocorrer. Existe uma rigidez razoável, certo? É o que a norma diz, está prescrito por norma. E você, se fizer isso, você está garantido pela norma também. Vamos avançar. Os limites para efeitos específicos, como eu falei, superfícies que devem dar na água. É o caso das coberturas e varandas. L sobre 250. E aqui tem uma nota lá. As superfícies devem ser suficientemente inclinadas ou o deslocamento previsto por conta de contraflechas para não acumular água, né? E aí ela fala em contraflecha, logo depois ela fala que a contraflecha limite é L sobre 350. Essa questão de fazer contraflecha é muito importante, né? Ou seja, quando você faz o escoramento de uma laje, vamos falar mais de laje, porque laje deforma mais do que viga, mas para viga vale o mesmo raciocínio. Você pode colocar as escoras primeiro nivelada e depois você faz com que as escoras do centro, por exemplo, né, você pode fazer, se ela tiver um dispositivo móvel, você pode levar, vai medindo lá em cima, né, com valor para cima, de tal maneira que aquele ponto fique mais alto que os outros, 1 centímetro, 2, que é o valor da contraflecha, e ele limita em L sobre 350 essa contraflecha. Essa limitação tem razão de ser, principalmente quando você está trabalhando com elementos parcialmente pré-moldados, que é o caso da lastra de sara. Porque se você começar a forçar muito uma curvatura para cima, você pode quebrar o elemento. Agora, moldado em local, eu acho que não haveria problema. Você poderia
fazer mais que isso, mas está aí, a contraflecha que a norma prescreve limite é L sobre 350. Ela não falou no primeiro caso, mas pensem lá naqueles dois primeiros casos que nós discutimos. O primeiro caso, né, que era a questão visual, de você olhar e enxergar uma flecha, vale a pena você fazer a contraflecha. Tem todo sentido, porque ao você fazer a contraflecha, o efeito da fluência, né, vai ocorrer depois, e aí ele vai partir acima daquele valor que você colocou para cima da laje. Né? Ou seja, você ganha alguns centímetros, você ganha um valor. É como se fosse uma flecha negativa, né? E, portanto, você pode fazer funcionar. No caso da carga variável, não faz sentido, a contraflecha não tem efeito. Quer dizer, você pode fazer para outra situação, você não deve considerar na hora de fazer a verificação da limitação da carga central, porque aí o que importa é a amplitude, é o quanto a laje deforma, né? O elemento estrutural deforma quando você anda nele. Bom, voltando aqui, os pavimentos que devem permanecer planos, L sobre 350 mais contraflecha, L sobre 600 e por aí afora. Depois aqui, equipamentos que suportam, elementos que suportam equipamentos sensíveis. Eles colocaram aqui conforme definido pelo fabricante. Tá? Vamos avançar. Agora vem um conjunto grande, que é efeitos em elementos não estruturais, embora tenha alguns aqui que também tem pelo menos um aqui que eu vou comentar que diz respeito também ao próprio comportamento da estrutura. E aqui tem as notas aqui do lado. O primeiro, alvenaria, caixilhos e revestimento, para você ter certeza que a alvenaria não vai fissurar, que os caixilhos vão funcionar bem e que não vai ter problema com os revestimentos, você deve manter L sobre 500, aí ele diz lá o que é o L, é o vão do elemento que está abaixo da viga, por exemplo, né? Ou, no máximo, 1 centímetro, ou ainda uma rotação de, no máximo, 0,017 radianos. Bom, depois ele fala lá, a rotação dos elementos que suportam a parede, ele indica isso. Né? Esses valores, então, eles vão me permitir, né, de certa maneira, ter certeza que eu não vou ter problemas com patologias de parede, nem mesmo de caixilhos e revestimento. Então, é importante que você tome todos os cuidados. E uma das coisas importantes é nunca tirar o escoramento de uma viga, ou seja, melhor dizendo, é nunca fazer alvenaria numa viga descorada. Deixa para tirar o escoramento e depois faz a parede. Senão, se você parar para pensar, você vai ver que quando você tirar o escoramento e a parede estiver junto com a viga, vai descer mais do que ia descer se você tira o escoramento, a viga desce junto com a laje, depois você põe a parede. A parede só deve sofrer um deslocamento, né, os caixilhos também, após as deformações iniciais que a estrutura teve, se você tirar o escoramento antes. Né? Então, isso é importantíssimo em obra, né? E às vezes o pessoal de obra desconhece. Então, tem um ditado: não se faz parede, alvenaria, em viga escorada. É claro que se o vão for pequeno, em algumas situações é possível fazer isso para ganhar velocidade na obra, mas de uma maneira geral deve ser evitado. Depois, divisórias leves, aí vai mudando os números. Né? Agora aqui, movimento lateral de edifícios, né? H sobre 1.700, H a altura total do prédio, né? A partir, obviamente, do solo. E HI sobre 850, que tem observação, é a distância entre dois pavimentos. Isso daqui, embora esteja ligado com comportamento em elementos não estruturais, está ligado também à estrutura, porque quando isso daqui começa a não funcionar, né, começa a não ser atendido, você provavelmente vai ter problema na verificação de estabilidade, que é uma verificação de estado limite útil. A sua estrutura tem uma rigidez lateral, porque é óbvio que aí você vai colocar
ação do vento, e ele diz aqui, nessa parte central, ele diz quais são os carregamentos. Olha aqui que interessante naquele primeiro. Ocorrido após a construção da parede. Então, ele chama atenção também. Quer dizer, a parede deve ser feita depois, para evitar menos deformação. E aqui ele vai pegar o vento com 30% só, né? Quer dizer, 0,30 seria 30% do vento máximo. Né? É considerado uma combinação frequente, certo? Depois vem outros movimentos térmicos, está aqui o limite. Os forros, olha lá, os forros têm vários limites aqui, todos eles difíceis de atender, sempre complicado. Forro é um material muito frágil, né? E, por final, ponte rolante. Ponte rolante, ele fala em desalinhamento do trilho e fala que é provocado por força de frenagem. Chama atenção, por exemplo, para a força de frenagem. E diz que é H/400. Mas eu vou mais adiante. Eu acho que pontes rolantes deve ser mais cuidadoso o cálculo, né? E você deve verificar, conversar com o fabricante, se tiver já definida a ponte rolante, verificar com o fabricante qual é a tolerância para que a ponte rolante ande na viga. Porque as pontes rolantes muitas vezes são feitas com pequenas rodas, de diâmetro pequeno, cada eixo tem 3, 4 rodas, e o que a gente percebe é que se houver uma curvatura grande da viga, ela pode encalhar, ela começa a não se movimentar, começa a dar problema. Então, é bom se informar, e aí uma prática boa de projeto é quando você for fazer um projeto de uma viga de ponte rolante, faça com uma inércia bem grande. Faça, se possível, de protendido, ou faça para que fissure o menos possível. Por quê? Vocês vão ver que a fissuração diminui a rigidez, cerca de metade, às vezes, da rigidez normal da estrutura. Então, uma ponte rolante que tiver pouca rigidez vai ter mais problema do que a mesma ponte rolante com uma rigidez maior, né? E se a ponte rolante não funcionar, a fábrica não funciona, né? E aí toda a obra que você fez se perde por um detalhe, né? Todo o cálculo, todo o projeto. Então, cuidado. Coração de uma fábrica, de uma indústria, é a ponte rolante. Bom, vamos agora aprender como calcular a flecha. Nós sabemos quais são os limites, estão lá os limites, né? Eventualmente, em mais textos e coisas específicas, né? Na norma de pré-fabricado, enfim. Vocês podem ter outros limites aparecendo ao longo do texto e ao longo das outras normas. Bom, agora nós precisamos saber como calcular nossos valores em serviço para comparar com os limites. Então, vamos lá, vamos imaginar uma viga biapoiada, com carga uniformemente distribuída. Aqui, no primeiro desenho, nós vemos a elástica, ou seja, a estrutura da viga deformada. E ela tem essa elástica. Qual é o maior deslocamento da viga? É esse daqui. É esse deslocamento, eu vou chamar flecha da viga. É o maior deslocamento dos pontos da viga, né? E aí eu aproveito para traçar o diagrama de momento fletor da viga, está aqui. Vocês vão ver que esse diagrama também é importante, porque eu vou comparar os momentos aqui com o momento de fissuração. O momento de fissuração é a peça-chave do cálculo aqui, né? Vai aparecer mais para frente. E tem uma aula no YouTube de momento de fissuração, né? Que a gente fala, acho que 10 minutos sobre isso. Bom, para você calcular a flecha, lá em mecânica, vocês aprenderam, teoria das estruturas, que uma das maneiras que podia ser feito era colocar uma carga unitária na direção do deslocamento, uma carga virtual, não é? Ela não existe, mas você coloca, e aí você calcula o trabalho desenvolvido por esses carregamentos, né? Esse trabalho é medido por integral de M0, M1 sobre I, e já dá o valor da flecha, né? Então, usando o princípio de trabalho virtual, você chega nessa expressão que está aqui. Isso aí era muito usado lá em mecânica. A grande vantagem é que você já calcula a flecha. Outro método era calcular a linha elástica.
mas aí é trabalhoso, tem que fazer duas integrais, fazer condições de contorno, nem sempre é tão simples. Enfim, tem outros processos de cálculo, né? Mas esse daqui é um processo bastante fácil que mostra para a gente qual é o problema das estruturas de concreto. Bom, lá na resistência aos materiais, nas teorias das estruturas, os materiais seguem a resistência aos materiais, ou seja, eles não fissuram, estão sempre com a mesma seção, né? Imaginando que a seção seja constante aqui, esses valores aqui, a inércia da seção é constante e o módulo da cidade também é constante, não tem por que variar, né? Quer dizer, variaria com o tempo, mas se nós pensamos nas flechas instantâneas, não tem o que variar, né? Então, eles podem ser tirados para fora dessa integral. E aí você fica trabalhando só com a integral de duas funções, uma do diagrama de momento da carga distribuída, que é um parábola de segundo grau, e outra da carga concentrada, que dá esses dois triângulos. E até a gente fala, integral de uma parábola com um triângulo, quanto é que dá? E tem tabelas para isso, e aí você calcula de maneira bem rápida o valor da flecha. Nesse caso aqui, daria 5π a quarta sobre 384 EI. O L seria o vão, o P seria o carregamento, né? E o EI é a rigidez da estrutura, né? O E é uma velocidade, o I é a inércia. Mas e se não fissurar? Porque se fissurar, a gente vai ver que a fissura, né? Ela, se houver, ela vai ser mais intensa em alguns pontos, menos no outro, e haverá seções que não terão fissura, né? E aí, como é que a gente faz? Ou seja, eu não posso mais tirar a inércia de dentro da integral, porque a inércia vai variar. Embora a seção não varie, a inércia vai variar. Porque é claro que uma seção com concreto fissurado não tem a mesma inércia de uma seção que com a mesma seção não tem o seu concreto fissurado, a tração. Ficou claro isso? Então, essa expressão aqui tem que ser adotada dessa maneira. Ou então tem que fazer algum outro truque, né, para poder usar os conhecimentos que nós já tínhamos. Lembrando que os programas profissionais usam essa técnica de cálculo. Quando eles calculam a flecha, quando eles calculam os isósceles, eles não estão imaginando que a seção vai fissurar. E aí, existe lá no livro, não existe no livro, mas existe um exercício que a gente vai depois colocar na internet também, que mostra que claramente, mesmo peças vigas de altura razoável, com pouco carregamento, fissuram em serviço. Pouca coisa, mas fissuram. É normal uma peça ter algumas seções fissuradas na sua vida útil, para carregamentos usuais, né? Então, seria importante lembrar que a flecha, os deslocamentos, não são aqueles que o programa calcula, né? E vocês vão entender isso mais para frente. Vamos recuperar a questão dos estádios, isso é visto lá no livro, no terceiro capítulo, nós estamos aqui no quarto capítulo, né? Quando você pega uma seção transversal de concreto armado, ou seja, de largura B, altura útil D, D é a distância da armadura tracionada até a bota comprimida. Portanto, aqui nós estamos já imaginando um momento positivo. Se olharmos de lado essa seção e colocarmos um momento bem pequeno nela, nós teremos essa situação. Nós estamos olhando aqui a seção, aplicamos um momento e vamos ter um deslocamento da seção girando dessa maneira, tendo compressão aqui e tração aqui. E aí vale aquela hipótese que a seção permanece plana após as deformações. Isso vale até o estado limite útil. Os ensaios comprovam isso, né? E, portanto, as tensões são lineares, porque também nós imaginamos que para baixas tensões, olha a lei de Hooke. Vocês podem falar assim, não, o concreto não segue a lei de Hooke. Para tensões de baixa intensidade, segue. Você considerar uma curva, considerar uma reta, é quase a mesma coisa. A norma permite que isso seja feito.
Então, o que você tem aqui no que a gente chama de estádio 1? As tensões no concreto de tração não chegaram ainda no valor que o concreto resiste, estão abaixo do valor que ele resiste. Então, o concreto está íntegro e ele trabalha a tração. Mas trabalha também a compressão e a armadura também trabalha a tração aqui. Então, a força do aço, a força do concreto, mais a força do concreto comprimido, vão me dar uma normal aqui nula, quando eu tenho flexão simples, e vão me equilibrar esse momento atuante. Nessa situação, nós estamos no estádio 1. Se avançarmos e aumentarmos o momento, a mesma seção. Se esse momento passar do momento de fissuração, que é chamado de M em CR, mais para frente nós vamos definir, e eu chamei a atenção que existe uma aula gravada sobre o momento de fissuração na internet, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Se o momento for maior que o momento de fissuração, o momento atuante, ainda que seja pequeno, não chegou no momento último, ainda que a peça não sofreu naquela seção colapso, né, ruína, melhor dizendo, uma coisa é fato, a tensão passou, e é isso que significa momento de fissuração, é o momento a partir do qual a tensão de tração, a fibra mais tracionada, se apresenta, e, portanto, o concreto fissura. Ora, se o momento é maior que o momento de fissuração, o momento atuante, não vai ter concreto tracionado. A bem da verdade, haveria uma região de pequena tração que teria tensão. Mas a norma pede, lá no estado limite último pede, em serviço a gente faz a mesma coisa. A gente despreza o concreto tracionado, porque é tão pouco a contribuição que não vale a pena. Então, o que acontece no estádio 2? Nós temos a tração na armadura, não temos mais no concreto, e temos a compressão no concreto. Mas preste atenção que a compressão no concreto se dá a níveis de tensões baixas ainda. Não há a plastificação do concreto, assim como não há o escoamento da armadura. Portanto, não estão presentes as condições de estado limite último. Aí, se você aumentar muito o momento, você vai chegar no estado limite último, no estádio 3. Você pode trocar estádio por estágio, tiro o D e coloco o G. É o mesmo significado, a palavra tem o mesmo significado. Vem do grego isso, né? Então, no estágio ou no estádio 3, nós teremos o concreto plastificando e o aço escoando, ou um deles, ou ambos, né? E aí vocês percebem que a distribuição de tensões concreto já não é linear, já começa a formar uma parábola e um trecho uniforme aqui, não é isso? E uma outra coisa importante que eu vou chamar a atenção, a posição da linha neutra. Quem é a linha neutra? São os pontos na seção transversal que tem tensão nula. Aqui no estádio 3, a distância da linha neutra ao bordo superior é x3. No estádio 2 é x2, é maior. E se a gente fizesse no estádio 1, seria maior ainda. Então, isso deve ocorrer. Aqui não está aparecendo muito, né? O desenho não está tão bom, mas o x1 é maior do que o x2, que é maior que o x3. Então, essa é uma condição que você está fazendo o cálculo, precisa verificar. Agora, o que é importante, já foi dito lá atrás, quando foi estudado o capítulo 3, é que quando você está calculando no estádio 3, que é o que a gente usa para o estado limite último, que é o que se usa para determinar a armadura da seção, a gente está só no estádio 3, porque a peça está chegando no colapso. Não vai acontecer isso na obra. Só aconteceria se as ações estivessem multiplicadas por coeficientes majoradores e as resistências dos materiais estivessem diminuídas. Portanto, não acontece. Mas, para efeito de cálculo, na nossa cabeça, de maneira fictícia, está acontecendo isso, está arrebentando. E isso aqui é estado limite último. Não é para usar isso daqui. E para que serve, então, o estádio 1 e o estádio 2? Para verificar o que acontece em serviço. Quando a estrutura não chegou nesse ponto, e é para isso que ela é feita, embora ela seja calculada desta forma, a gente ou faz com segurança,
para que ela trabalhe dessa maneira, ou dessa, ou dessa. Geralmente dessa. Não tem nenhuma vantagem fazer tudo no estádio 1. Na proteção você consegue, às vezes, trabalhar só com o estádio 1. Mas no concreto armado não tem problema que tenha fissura, desde que a fissura seja controlada, desde que a abertura seja controlada. Então, em serviço, nós vamos ter o estádio 1 e o estádio 2. E aí, se tiver o 2, né, só tivesse o 1, seria tranquilo. Tudo que os programas fazem, nós poderíamos aceitar. Mas, se tiver regiões trabalhando no estádio 2, eu já não posso aceitar que, pelo menos, os deslocamentos sejam calculados desta maneira. Eu tenho que fazer uma correção. Tá? Os programas têm capacidade de fazer o cálculo não linear. Não linear. Não linear fisicamente. Mas dá trabalho. Eles precisam fazer isso através de procedimentos lineares e de diversos iterativos. Ou seja, ele faz um procedimento, depois faz outro, geralmente aumentando os carregamentos, né? Fazendo com carregamentos de 10%, depois 20%, e analisando em cada etapa se houve fissuração. A ideia é essa. E, portanto, dá trabalho, precisa de memória. Os computadores têm memórias hoje para fazer isso. É uma questão de tempo. Né? É claro que a gente não precisa fazer para tudo a verificação. Aquele pavimento que der um maior problema, você pode rodar, eventualmente, o pavimento isolado, a questão da estrutura, e verificar com não linearidade física o que está acontecendo ali em termos de flash, ou seja, deslocamento máximo. Bom, o que é importante, então, é lembrar que no estádio 1 e estádio 2, ou quando a peça está em serviço, acontece estádio 1 e estádio 2, e quando você está calculando no estado limite último, é o estádio 3. Então, daqui para frente, esquece o estádio 3, porque nós queremos verificar um estado limite de serviço, que é o de deformação excessiva. Então, daqui para frente, só vamos falar de estádio 1 e estádio 2. Pode surgir a seguinte dúvida. Por que eu aprendi primeiro a fazer o estádio 3? Até porque a primeira coisa que você quer é que a sua estrutura não caia. Né? Mas também porque, quando você calcula um estádio 3, você define, é fácil calcular, vocês aprenderam no capítulo 3, pelo menos para flexão simples, é fácil calcular a armadura. E aí, para verificar no estádio 1 e estádio 2, a quantidade de armadura, principalmente no estádio 2, vai pesar. Então, se eu considerar já a armadura que eu vou tentar usar como definitiva, né? Porque se passar em serviço, aquilo já é definitivo. Então, se eu coloco a armadura advinda do estádio 3, eu estou fazendo uma verificação melhor. Ou seja, o nome verificação é bem apropriado. Nós não estamos fazendo um dimensionamento no estádio 2. Embora lá no protendido tenha regras distintas, nós possamos fazer o dimensionamento da armadura no estádio 2. Na verdade, no estádio 1, né, em verificação de serviço. Mas essa é outra história, lá no concreto protendido. Então, entenda o seguinte, que a gente primeiro calcula o estádio 3 para calcular a armadura, e depois volta e calcula o estádio 1 e 2. Na verdade, não é calcular, é verificar se atende às condições. Então, essa é uma prática de projeto, uma prática boa de projeto. Tá? Nós não começamos calculando o estádio 1 e o estádio 2, até porque nós não temos a armadura. Podemos chutar a armadura, mas aí não tem muita lógica. Né? Deu para entender, então? Estádio 1, estádio 2, serviço, estádio 3, estado limite último. Vamos fazer serviço, esquece o estádio 3. Bom, agora vamos voltar àquela viga. Na hora que eu coloco aquela viga lá, aqui, desenho ela, agora já com a altura dela, coloco o carregamento, e desenho o diagrama de momento, e eu vou falar que eu sei calcular o momento de fissuração. Eu não sei, mas vai aparecer daqui um slide ou dois. Se eu calcular o valor do momento de fissuração, ou seja, aquele momento que provoca a tração embaixo, vai provocar essa fissura de flexão, que depois se combina com uma de cisalhamento, enfim, aí tem que pensar o que vai acontecer. Mas o fato é que nessa região aqui, se o momento de fissuração é maior que o momento atuante, quer dizer, ao contrário, desculpe, o momento atuante é maior que o momento de fissuração, vai haver fissura. É também de se entender que na região que
esse valor passa bastante no momento de fissuração, a fissuração seja mais intensa. E na medida que você vai chegando para o próximo da igualdade, as fissuras de flexão vão desaparecendo. E quando chega a esse trecho próximo ao apoio, obviamente que nessa região os momentos todos são menores que o momento de fissuração. E, portanto, a inércia aqui eu posso considerar a inércia que eu habitualmente calculo. Tem a armadura. Também vamos aprender a considerar a armadura. Mas no estádio 1 a gente sabe que a armadura tem pouco peso. No estádio 2 tem um peso maior. Né? Bom, já percebemos que vamos ter que calcular a inércia no estádio 1 e inércia no estádio 2. Não tem outro jeito. Tem que ser avaliado de alguma maneira esse efeito daqui. E a maneira, ou seja, eu não posso mais trabalhar dessa maneira. Tenho que trabalhar daquela maneira lá. Eu não posso dizer que a inércia pode ser tirada, a menos que eu encontre um valor ponderador, que daria a integral disso. Né? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Passo a passo agora, vamos para frente. Então, aqui o que ficou? O que precisa ser gravado? Que quando existirem regiões em que o momento ultrapassa o momento de fissuração, você vai ter rigidez mais baixa e, portanto, tem um efeito no deslocamento final, portanto, na flecha. Ok? Vamos avançar. Bom, para não dizer que isso é teórico, nós fizemos ensaio justamente, no caso aqui não é uma laje treliçada, é uma laje trilho. A gente tinha essa metodologia de fazer vários elementos, né? Colocava uma barrinha de madeira aqui, até no capítulo 2 a gente mostra um ensaio teórico baseado nessa prática nossa. Aí tinha esse elemento aqui, colocava ele simplesmente apoiado, carregava com carga concentrada e media os deslocamentos. Olha só o que acontece. Bom, aqui está um gráfico em que aqui a letra A representa o cálculo da flecha se fosse um estádio 1. Foi feito, obviamente, literalmente, né, com fórmulas. E no estádio 2 puro, está aqui o C. E aí o que aconteceu foi algo intermediário. Então vamos ver aqui. No estádio 1 seria esse comportamento linear e uma inclinação bem alta. No estádio 2 puro, também um comportamento quase que linear, né? A gente está considerando linear, mas vocês estão vendo que com uma inclinação muito menor, portanto as flechas são bem maiores, né? E na prática acontece um misto das duas coisas. Você tem o real mesmo, ele está entre a curva A e a curva C, a reta A ou a reta C. E é uma curva, né? Essa curva vai aí, às vezes vai ficando linear, vai ficando paralela ao estádio 2, mas, enfim, tem uma série de detalhes. Podia começar aqui com trecho reto, depende aí de uma série de valores. Mas o fato é que nós fazemos um ensaio, medindo lá na prática, né? Não é porque lemos o livro, nós vimos isso acontecer. E eu sou testemunha que isso acontece. Não é invenção. Isso acontece. Tá certo? Então, o deslocamento, a deformação é maior que o programa calcula lá. O programa calcula desse jeito. TQS, EBEX, PCAD calcula desse jeito. Mas o TQS está não linear. Bom. Se você pedir para ele fazer um não linear, ele vai chegar próximo desse. Agora, é preciso lembrar que o TQS pode estar longe da estrutura real, que é monolítica, é bem peristática. Então, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é o nosso modelo, que é pobre. Todos os modelos nossos são pobres. Qual o modelo que seria melhor? O modelo de elementos finitos tridimensional, considerando fissuração, fluência, com pequenos elementos, né, com dimensões pequenas, mas aí não há computador que consiga resolver, mesmo que houvesse a teoria toda pronta, que é difícil também, não há computador que tenha memória para isso. Pensa um prédio de 30 andares, fazendo elementos tridimensionais, distâncias de 30 em 30 centímetros. É uma coisa que está longe de nós alcançarmos ainda. Né? Então, nós temos muito chão ainda para chegar num cálculo muito próximo da realidade.
Agora, quando você tem um elemento desse, que trabalha como se fosse uma viga, se você põe um apoio aqui, um apoio que é uma barra redonda, que não é o que acontece na prática é uma viga que apoia, é uma parede, tem uma largura razoável, né? Então é diferente na prática. Se tiver uma parede, então a parede não vai deixar isso aqui girar. Então todas essas coisas precisam levar em conta. Mas se for desse jeito, se for uma laje de forro, ela vai girar. Não vai girar tanto como se aqui no meu ensaio que eu coloquei uma barra redonda, mas justamente é para comparar com os valores teóricos. A ideia era depois, eu não tive mais tempo de fazer isso, era verificar o efeito das paredes, da largura da parede, do apoio. A ideia era avançar nisso daí, mas a vida não é o que a gente quer, é o que é. Né? Não consegui fazer isso. Não sei se seria possível também, né? Mas pelo menos para ter uma ideia. Eu sei, eu já fiz alguns estudos, fizemos alguns ensaios, e sabemos que há uma diferença muito grande quando você calcula estruturas de pequeno vão, com a espessura de parede, com a pessoa fazendo um enchimento de concreto lá para nivelar. Isso dá uma diferença brutal no cálculo final. Quando você coloca uma parede, tem uma armadura negativa ali de tela, dá um engastamento aqui. Enfim, existe uma série de circunstâncias que esse cálculo acaba não sendo aplicável. Né? Não é que não seja aplicável, ele vai ser aplicado, mas com valores que não são tão confiáveis assim. Mas volto a dizer, se esse vão começa a crescer, o efeito aqui da parede, né, o efeito da largura da parede, ou o peso da parede aqui em cima, não tem tanta influência. Então, cuidado com isso. Né? Vão falar assim, o cálculo está todo errado, não tem importância, não devo nem fazer. Né? Ao contrário, você deve fazer. Quanto mais esbelta, quanto maior o vão, quanto mais simples a estrutura, mais cuidado você tem e deve fazer usando essas técnicas que nós estamos mostrando. Bom, então isso aqui é o real, é uma média, se podemos chamar de média, aqui é uma média ponderada, né? Vocês vão ver que depois Branson usa uma média ponderada para considerar o efeito da estrutura real. Bom, além da fissuração, tem o efeito da fluência. Né? O que é o efeito da fluência? Principalmente a parte comprimida de concreto sente esse efeito. Né? Você, se comprimir um pedaço de concreto e deixar lá a ação de compressão, ele vai dar uma deformação inicial, A, e vai continuar deformando ao longo do tempo, chegando a dobrar. Tem situações que triplica, quadruplica. Quem não acreditar nisso, depois vê a tabela da norma de concreto protendido. Protendido, quando você tem a proteção, você tem a fluência muito grande. Né? No concreto armado, ela é um pouco menor. Bom, aí nós fizemos ensaio com aquele mesmo elemento. Na verdade, nós usamos dois elementos daquele. Fizemos um pedacinho de laje, né? Colocamos dois apoios, soltamos o escoramento e fomos medindo as flechas. Olha lá. Chegou a 15 milímetros aqui, né? Aí, em um mês, 40 dias talvez, aí nós carregamos com tijolo para como se fosse sobrecarga permanente. E ela continua deformando. Nós chegamos até 7 meses aqui, né? Aí tivemos que entregar o laboratório e paramos o ensaio. Né? Quer dizer, foi destruída a estrutura toda, né? Mas vocês estão vendo aqui, nós tínhamos até uma curva e tal. Comparamos os valores, os nossos valores dão bem maiores que a norma. Aí teria que verificar aquela questão do apoio, a questão também que nós trabalhamos com equipamentos difíceis de obter uma precisão muito grande na medição. Se você erra a medição inicial, as outras vão carreando esse erro, né? E os deslocamentos são muito pequenos. Né? Precisaria fazer uma análise mais cuidadosa, precisaria ter mais tempo. E o grande problema é que trabalhar com fluência, você precisa de tempo para fazer a experimentação. Aí, depois disso, precisa de ter tempo para entender e estudar. Bom, de qualquer maneira, o que prova esse ensaio nosso? Que existe a fluência. E essa I believe, eu acredito que existe a fluência. Porque eu vi com meus olhos, nós íamos lá medir, às vezes a gente não conseguia perceber. Nesse caso, eu tenho, pena que eu não coloquei aqui a fotografia, tem uma fotografia que mostra nitidamente a deformação da estrutura. Ela foi concretada horizontalmente, né? E quando você tira o escoramento, ela desce, depois desce bastante.
Então, pela fotografia a gente já percebe, né? Dá para perceber. Mas pela medição nós verificamos melhor ainda. Então, sim, existe a deformação lenta. Não é pequena. Os programas convencionais costumam chutar em 2,5. Eles multiplicam a flecha que eles acharam sem considerar a fissuração por 2,5 e dizem, olha, isso aqui é uma estimativa de flecha final. E dizem, no caso do TQS, pede para você ir no linear. Nos outros casos, eu não sei o que você poderia fazer, que eu acho que eles não têm esse módulo. Bom, vocês perceberam que tudo depende das características geométricas, e elas variam no estádio 1, no estádio 2, e também no 3, mas o 3 já não me interessa, porque no 3 não me interessa mais deformação. No 3 me interessa se a seção vai romper ou não. Então eu preciso calcular as características do estádio 1, para vocês já sabem alguma coisa, né? Se eu falar para vocês, tem uma seção retangular de concreto com BH, qual é a inércia? BH 3/12, né? Todo mundo responderia isso, né? Quem não lembrasse, iria no Google e pegaria a expressão da inércia. Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Para a gente fazer isso e considerar o aço, é preciso, antes de fazer o cálculo da inércia, entrar com outro conceito, que é um conceito de área equivalente. Vamos pensar o seguinte, será que eu não posso colocar no lugar do aço uma área equivalente, fictícia, maior, que, submetida às tensões, resulte na mesma força? Então, vamos lá. Vamos pegar uma área de aço, AS, ela está submetida a uma tensão. Não é a tensão de escoamento, é sigma S. Se fosse tensão de escoamento, seria F, Y. F é sempre um valor limite de sigma. Então, aqui é serviço, né? AS vezes sigma S me dá a força S. Mas aí eu lembro que segue a lei de Hooke. Então, eu tenho certeza absoluta que segue. Só não deixar escoar, né? Então, eu troco a tensão por εs vezes ES. ES é a modularidade do aço. εs, deformação específica. Aí eu me lembro que existe aderência entre o concreto e a armadura que está próximo a ele, ou seja, as duas superfícies de contato estão aderentes. Então, naquela superfície de contato, eu posso dizer na superfície externa do aço que o εs é igual a εc. Aí eu escrevo RS, finalmente, AS εc vezes ES. Agora eu vou definir o que seria a minha área equivalente. A minha área equivalente seria uma área, provavelmente valor diferente, mas que desse a mesma resultante. Então, eu vou escrever aqui, vou usar aquela expressão que estava aqui, e vou usar a área de concreto equivalente, εc, só que vezes EC agora, né? Porque eu estou dizendo que é uma área de concreto. E agora, quando eu igualar essa expressão de cima com a de cima com a de baixo, já que as duas são igual a RS, as duas têm que me provocar, tanto a S como a C equivalente, tem que provocar a mesma força, porque uma tem que ser equivalente à outra. Quando eu faço essa igualdade, eu chego nessa expressão que está aqui. Vocês veem que o εc vai embora, e eu tenho a área equivalente, passo o EC para lá, a área equivalente seria a área de aço multiplicada pela relação de ES sobre EC, E maiúsculo S e C. Então é isso aqui que eu chamo de alfa-E. Pronto. Está aqui a área equivalente de concreto. Então, a área equivalente de concreto de uma área AS é só multiplicar por alfa-E, que é a relação dos módulos da cidade, e você já tem uma área equivalente. E, portanto, eu posso, numa seção, aquela seção lá de trás que eu mostrei, retangular, com a armadura AS, eu posso pegar aquele AS e colocar uma área fictícia ali, equivalente de AS vezes alfa-E, e trabalhar dali para frente com uma seção só de concreto. Eu teria o que a gente chama de seção homogeneizada. Ok? Então, nós podemos homogeneizar a seção e levar em conta o quanto a armadura mexe, né, no valor da área do aço. Então, para a gente fazer agora as características geométricas, vocês aprenderam isso quando é um material só. Mas eu acabei de transformar num material só, na hora que eu coloquei. Então, eu posso fazer assim, é o concreto somado com a área de aço transformada em concreto equivalente, né? Ou seja, S vezes alfa-E. Se eu fizer a superposição de efeitos, eu vou ter os valores corretos.
Então, para fazer isso, primeiro eu vou fazer só de concreto, esquecem. Isso daqui, isso vai ser feito na segunda passagem. Mas lembrando já que quando eu fizer na segunda passagem, na hora que eu entrar na expressão, que vai aparecer αe menos 1. Sabe por quê? Porque você, nesse ponto aqui, tem um buraco, né? O concreto original tem um buraco. Então, você tem que pôr a S que multiplicar αe menos 1. Então, isso aparece toda vez que a região tracionada está funcionando no estádio 1. Se não, aí não precisa pôr menos 1, porque o aço não está substituindo nenhum concreto, né? Muito bem, vamos fazer primeiro, então, a seção sem concreto, e a ideia é sempre, para você calcular as características geométricas, é calcular a resultante de força, né? Por isso que se chama centro de gravidade, centro de forças gravitacionais. O que é um centro de força? Tem um conjunto de forças. Se você quiser saber qual é o centro, qual é a passagem da resultante, é aquele ponto do plano, do espaço, em que, se você pegar e levar a soma vetorial das forças e depois pegar os momentos e chegar num ponto D0, aquele ponto é o ponto de passagem da força. Ou seja, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer equilíbrio das forças, vamos ver onde as forças dão momento zero. E aí, em vez de trabalhar com força, depois você começa a trabalhar com área, porque as forças são proporcionais às áreas que são homogêneas. Então, no fundo, vai se fazendo uma simplificação e você calcula, é resultante de força, mas você calcula, na verdade, características geométricas, já que todas são, né, proporcionais às áreas, né? Todas são homogêneas. E agora, quando eu fiz o aço, se transformou em concreto, mais uma razão. Bom, mas na primeira parte nós não precisamos fazer o aço, né? Então vamos lá. Na primeira parte, vamos pegar uma seção T com armadura só embaixo, armadura normal, de aço comum, né? E aí, quando a gente for calcular as características geométricas, está tabelado isso lá no livro, aqui no slide aparece também. Por exemplo, a área, né? A área G aqui, área bruta, sei lá, grossa, de inglês é grossa. Então, seria BF menos BW vezes HF, né? Depois mais a altura vezes BW. Então, é uma maneira de calcular, se podiam dividir de outra maneira. Mas isso é a área, sem dúvida nenhuma. Quando eu for fazer da seção homogeneizada, é claro que essa área vai ter AS mais AS vezes alfa E. E as parcelas de baixo, para tirar o centro de gravidade, o ponto de passagem da resultante da força gravitacional, você faz momento estático, todo mundo já aprendeu isso, né? Faz somatório de momentos em relação, por exemplo, à borda superior, porque está vendo? O Y, a posição, o centro de gravidade está relacionado à borda superior. E aí você faz a área vezes o centro de gravidade até do elemento até a borda superior, faz a somatória, divide pela somatória de áreas, você tem o YCG. Depois calcula a inércia, que é simplesmente pegar a inércia de cada elemento, aí feito com integral, você sabe, é BH3/12 para retângulo, né? Aí depois você faz o transporte, né? Você pega de cada elemento pelo eixo que passa no CG dele mesmo, depois transporta, né? Pegando a distância entre os eixos, elevando ao quadrado e multiplicando pela área. Aí você tem a inércia final. Tudo isso aqui você já sabia. O que vai acontecer quando nós pusermos a área de aço? Vai aparecer aqui mais AS vezes αe menos 1. E nas expressões de baixo, toda vez que tiver o AS entrando, aqui no transporte ele vai entrar, aqui também vai entrar, né, vai aparecer um αe menos 1 e um AS. Então vamos ver como é que fica as expressões. Olha lá, fica assim, olha lá, αe. Aqui eu nem pus o E, alfa menos 1, mas é o αe, né? E aqui também apareceu, olha lá, de novo. E aqui também aparece. Olha, veja que tem uma parcela aí que eu não coloquei, não se coloca, ninguém coloca, né? Que é a própria inércia da armadura em relação a ela mesma, né? πd4/64 não entra no cálculo. Quer dizer, se você quiser colocar mais, pode colocar. A gente não vê isso, porque eu tirei de um livro muito bom. Tem lá depois, lá no livro de vocês, tem de onde foi tirado isso, né? Um livro muito bom, que eu só tenho xerox, que é muito caro o livro. Custa 500 euros, coisa assim, talvez um pouco. Não é euros, é dólar canadense, mas é uma coisa bem cara. Então, agora já estamos considerando com a área de aço.
o que é de se esperar? Que a armadura contribua com a área da seção e com a inércia. Essa contribuição, a gente, em geral, acha que não é tão grande assim. Pode ter casos que seja, mas se você quiser calcular, aqui é bem simples fazer. Vamos agora para o estágio 2. O estágio 2 é um pouco mais complicado. O estágio 2 puro, a gente chama. Por quê? Porque nós estamos considerando que nada do concreto vai trabalhar, né? Então, isso é chamado de estágio 2 puro. Existem situações intermediárias, estágio 1, estágio 2, um A, um B, enfim, tem algumas situações intermediárias, mas a gente precisa passar por cima disso, não consegue fazer, né? É difícil fazer um cálculo muito próximo da realidade, tentando levar tudo em conta, né? Mas vamos lá. Nós vamos fazer o equilíbrio de novo das forças, né? Só que agora tem que tomar um certo cuidado. Primeiro, não vou considerar o concreto tracionado e vou considerar que as tensões no concreto comprimido sejam lineares. Então, quando eu calculo a resultante da força no concreto comprimido, faço integral do triângulo vezes essas áreas que estão aqui, enfim, e faço todo o equilíbrio e só tem a força de aço e a força do concreto, né? Na horizontal elas têm que se anular e a somatória de momentos tem que dar zero. Aí cai em uma equação de segundo grau. Eu não fiz a dedução, mas fica aí como exercício para vocês fazerem. Dá para fazer, não é bicho de sete cabeças. Cai numa equação de segundo grau em que x sobre 2, que é a posição da linha neutra, resolve-se com essa equação de segundo grau, você acha o valor dela. Aqui também a equação das duas respostas equivale a com sinal mais. Diferente lá no estágio 3, no estado limite último, que era o sinal menos. Então, os termos da equação são esses, e o valor de x2 é dado dessa maneira, né? Eu pus os termos aqui, senão ficaria muito complicado, a expressão ficaria muito grande aqui. Então, obtendo dessa maneira o x. Obtido o x, eu calculo a inércia. A área é normal, né? É só calcular a área que está acima da linha neutra, né? Então, vamos ver como é que fica tabelado isso. Lá, aqui eu já pus um S', né? Mas eu nem considerei ele. Tinha que tirar aqui da figura. Então, se ela passar na mesa, a linha neutra passar na mesa, nesse caso, a expressão ficou um pouco mais simples. Então, nós indicamos aqui. Se passar na alma, a expressão geral, está aqui, ela está maior. Bom, então nós já temos agora a inércia no estágio 1, sem armadura, que vocês já conheciam, a inércia no estágio 1 com armadura, seção homogeneizada, e no estágio 2 puro. Ok? Então, nós podemos já avançar e agora vai ter uma contribuição importante do Branson. O efeito da fissuração pode ser tomado com o modelo simplificado de Branson para cálculo de flecha imediata. Isso foi feito lá por volta de 1968. Branson começou fazendo ensaios em quase 50 vigas biapoiadas. Para viga biapoiada, esses resultados são muito bons. O problema é quando a estrutura começa a complicar. Viga contínua, vigas que têm momento negativo e momento positivo, que é o caso da viga contínua. Então, nós começamos a ter inércias diferentes. Por exemplo, a seção submetida a momento negativo, se for um T, vai dar uma coisa, né? Se for um momento positivo, vai dar outra. Então, começa a complicar, não é de se esperar que a expressão seja simples. Foi aí que o Branson se atrapalhou um pouco, a norma americana usou a expressão dele, usava como ele fez no começo, embora ele tenha chamado a atenção que é complicado, né? Ele não chegou, acho que, prosseguir os estudos dele mais à frente. O que eu fiz na minha tese é pegar trechos pequenos da peça e aplicar Branson. Ou seja, num trecho pequeno, que eu sei, por exemplo, que os momentos no começo no final do trecho é positivo, eu posso pegar o momento médio, por exemplo, e verificar se ele passou do momento de fissuração. Se passou, eu posso calcular a inércia no estágio 2 e fazer uma composição. E vou fazendo por trechos. Assim eu tenho uma melhor clareza do que está acontecendo, né? Porque vocês vão ver o que o Branson fez. Olha, ele fez o seguinte, ele chegou à conclusão que você podia escrever uma inércia média para uma viga. A viga biapoiada dá muito, ou para um trecho, ou para uma seção. Ele fez de forma genérica. E disse que essa era a função
da relação do momento de fissuração sobre o momento atuante. Esse momento atuante é o momento máximo. Para a viga biapoiada funciona bem, para a viga contínua já começa a complicar. É o momento no apoio. Do jeito que está na norma brasileira, não é um aumento no meio do vão. E isso, obviamente, não está bom, porque fissura primeiro lá no apoio, que lá chega o carregamento maior, o momento maior. Né? E ele pôs um N aqui, na expressão original é um N. Ele falava que quando você queria estimar o que uma seção está afetada, você põe N igual a 4. Se é uma viga biapoiada, o N igual a 3 é muito bom. A norma colocou uma expressão similar, né, em que ele acrescentou EI, né, e falou em EI equivalente. Na verdade, é a inércia que é equivalente. O E não muda. Né? O E muda com o tempo, mas não muda com a fissuração, com coisa do tipo. Não, o E não é afetado pela geometria. O E é afetado pelo tempo, pelas reações do concreto, pelos fatores físicos do concreto. Bom, mas, enfim, está na mesma. Né? Eles disseram que é o εcs, o módulo do concreto secante, multiplicado, e aí vem. Ele fez uma média ponderada, né, entre a inércia no estádio 1 e a inércia no estádio 2, sendo que, para simplificar, a norma brasileira, e Branso também, acho que no artigo dele, faz a inércia inicial, a inércia no estádio 1 sem armadura. É só para simplificar. Né? Já que a armadura não tem tanto efeito no estádio 1. Mas é uma média ponderada, por isso que tem o cubo aqui. Né? E ele chama atenção, a norma chama atenção que isso não deve ultrapassar a inércia do estádio 1. Mas, às vezes, a pessoa não presta atenção nisso daqui, vai fazer isso aqui com uma planilha e esquece e deixa fazer. Então, eu ponho aqui em vermelho, ó, só usar essa expressão se o momento máximo do trecho que você está calculando seja maior que o momento de fissuração. Ou seja, na tua planilha você tem que fazer um if, verificar se esse número é menor que 1. Se esse número é menor que 1, você consegue continuar calculando. Caso contrário, você põe o if, considera a inércia no estádio 1. Senão vai dar besteira, vai dar uma inércia maior. Né? Então, cuidado. Esses limites impostos por normas são importantes. Né? A pessoa sabe por que pôs isso. Lá na página 198 nós definimos tudo, e agora vem de novo o bendito momento de fissuração, que até agora eu só falei rapidamente. Né? Os outros valores nós já falamos. Então, momento de fissuração, olha lá. Vamos tentar conceituar, entender de onde ele vem. Tem a expressão, podia simplesmente colocar a expressão aqui da norma. Tem lá no... Isso aqui está mais demorado, lá no YouTube. Né? Mas olha lá. O momento de fissuração é aquele a partir do qual começa a haver tração no concreto. Na flexão vai haver uma tração na borda tracionada. Então, eu preciso saber calcular esse valor. Como é que eu calculo ele? Eu penso assim, que antes de fissurar, quando está no estádio 1, tirando o fato de a inércia ser afetada um pouquinho pela armadura, ou tirando o fato que a armadura tira um pouco a homogeneidade da seção, e eu digo que é pouco, vale a resistência dos materiais, pequenos deslocamentos, a seção transversal gira e continua plana, né? Enfim, todas aquelas hipóteses, é homogênea a seção, tirando o detalhe ali da armadura, né? Enfim, consegue-se bons resultados usando a resistência dos materiais, senão os programas não usariam aquela teoria toda, né? Para calcular os esforços. Né? Então, vale também essa fórmula aqui, quer ver? Essa fórmula aqui, sigma é m sobre a inércia vezes yi. Aqui eu desenhei uma viga em que eu mostro, aplicado o momento, assim, tracionando a parte de baixo, comprimindo a parte de cima, a seção vai girar. Se eu não estou considerando a armadura aqui, a linha neutra está exatamente no meio, é geométrica, que a coisa está em H sobre 2. E é claro que o ponto mais tracionado está aqui embaixo, o ponto mais comprimido está em cima. O que me interessa é o ponto mais tracionado. Né? E aí eu faço o seguinte, olha, para correlacionar essas coisas, para chegar nessa fórmula aqui, a dedução está aqui, feita aqui do lado, olha, é assim. Primeiro, você supõe que, sim, o deslocamento é linear, né? Ou seja, tem maior deslocamento, quanto mais eu me afasto da linha neutra. Mas se eu supuser também a lei de Hooke, e é bastante razoável, já comentei isso lá para trás, né? Mesmo para o concreto, eu posso dizer que a tensão de um ponto I qualquer genérico
é proporcional, o K vezes a distância do ponto I. É linearmente proporcional. A posição da seção já é linear, se aplica VUC, é só aplicar outra proporcionalidade, né? Dá, então, σI é K vezes YI, isso, base da resistência dos materiais. Aí o que eu faço? Eu pego aquele elemento dA, tão pequeno quanto eu queira, e aplico a tensão nele. Vou ter uma força. Olha lá, aplicando a tensão σI dA, vai ter uma força. Essa força multiplicada pelo YI vai dar um pequeno momento. Se eu somar todos esses pequenos momentos, vamos dizer assim, né, todos os pequenos momentos que existem na seção, eu devo ter como resultante o M. Então está aqui, ó. O M vai ser a somatória dos todos os σI dA, só que aqui eu já aproveitei e já fiz o seguinte. Em vez de σI, eu coloquei K vezes Y. Então, a expressão vai ficar KY² dA. E esse K, como a letra está induzindo a gente, na verdade é isso mesmo, ele é constante, ele não depende do ponto. É uma constante. A gente tira fora dessa somatória. Tá? E passo o restante para lá. Mas antes de passar para lá, eu faço a área diminuir até ser pequena demais e faço essa soma. Quando eu faço isso, a área tender para zero e somando, eu tenho a definição do cálculo diferencial de integral. Então, aquela expressão fica integral de y² dA, que é a expressão oficial do momento de inércia. Tá? Então, o K fica sendo o momento dividido pelo momento de inércia. Jogo na expressão anterior, cheguei aqui, a expressão que está aqui, que é da resistência de materiais. Agora vamos aplicar os conceitos da norma aqui, né, e vamos chegar na fórmula da norma de momento de fissuração. A norma não diz que isso veio da resistência de materiais, mas eu estou lhe dizendo e estou te mostrando. Né? É importante entender essas coisas. Né? Olha lá. Eu venho aqui na tensão e coloco FCT, e M nesse caso. Por que FCTM? F é um limite, né? Ou seja, quando chegou no F, a sigma, é porque chegou no limite da tração, porque o C aqui de concreto teve tension. Tension é tração em inglês. E M é médio. Por que é o valor médio? Nós vimos lá no capítulo 1 que tem 3 valores. Aí é questão de ensaio, chega-se à conclusão que para esse efeito é melhor pegar o valor médio. Não vamos discutir isso agora. Vamos aceitar o que a norma fala. FCTM vai ser o momento que, nesse caso, como está começando a fissuração, é o bendito momento de fissuração, é o MR, dividido pela inércia, e aqui ainda tem essa colher de chá, eu posso considerar a inércia sem a armadura. Se quiser colocar a inércia com a armadura, pode, no estágio 1. E vezes o Y, que passa a ser o Y agora da borda tracionada. Né? E aí mudo a expressão, né, e tiro o momento de fissuração. Chego na expressão do momento de fissuração a menos de uma variável, esse alfa. Na verdade, não é uma variável, é uma constante, que surgiu lá em 78, 80, que tinha alguns coeficientes na norma de protendido que levava em conta que, dependendo da seção, esse valor tinha que ser multiplicado por um valor de 1,2, 1,3 e 1,5. Aí se manteve isso, né? Ninguém nem sabe por quê, mas se manteve. Então, historicamente, existe esse valor. Então, hoje a gente pega esse alfa, coloca, mas a expressão é FCTM, YC, YT. Aqui o momento de fissuração. Sem calcular, tendo a seção, tendo a resistência à tração do concreto, seja para o ensaio, ou nós vimos lá no primeiro capítulo, que essa resistência pode ser obtida através da resistência à compressão do concreto. Tem uma fórmula que liga as duas. Muito bem, isso aqui eu sei calcular. Bom, se eu sei calcular o momento de fissuração, e aqui está na página 199, está definido, eu podia só definir e pronto, né? Mas é importante você saber de onde que vem. É importante saber que ele é justamente o divisor de águas, da resistência de materiais para a teoria de concreto armado. Porque se a peça fissura, não vale mais resistência de materiais da teoria de concreto armado. E aqui a gente, se você ler com calma, mostra que quando você está calculando o momento de fissuração
Para calcular flecha é um valor do FCTM. Quando você vai calcular para abertura de fissura, é outro. Por que essa variação? Eu já falei, por causa dos ensaios, dão valores melhores quando faz com um ou com outro. Não tem outra explicação. Podia, enfim, podia ser feito de outra maneira, mas resolveu se fazer assim, historicamente, e fica dessa forma. Muito bem, então agora eu já sei calcular a flecha levando em conta a fissuração. Eu posso usar uma expressão genérica, PL4 sobre I médio, o I médio que vai me dar o efeito de fissuração, e se alfa-C, por exemplo, é 5 em uma peça simplesmente apoiada, com carga de forma distribuída, é 5 sobre 384. Isso é um coeficiente que vem lá daquelas integrações. Aqui, você pode usar as expressões lá, você pode usar aquelas expressões agora corrigindo com a inércia de Branson, que é a inércia equivalente. Então, é muito bom isso, né? Porque você não perde as coisas que você fez lá para trás. O único problema que vocês vão ver é que o Branson te obriga a fazer umas contas a mais. Né? Mas tá bom, eu considero a fissuração. Como é que eu vou considerar a fluência agora? Então, a fluência nova se valeu também da norma americana, está na página 201 do livro, e a flecha no tempo infinito vai ser a flecha no tempo zero, multiplicada por 1 mais alfa f. Ou seja, quando você passa aqui para dentro, tem a flecha inicial, mais a flecha ao longo do tempo, que é a flecha no tempo zero vezes esse alfa f. Esse alfa f, então, é um número que é maior que 1, chega a 2, no caso do concreto armado. Nós obtivemos mais que isso, se vocês voltarem para aquele gráfico, vocês vão ver que tem valores maiores que 2. Mas, de novo, eu falo que precisava ter feito uma análise melhor e tal. Né? No protendido, os valores são bem maiores que 2, inclusive. Chega até 4, a tabela que tem na norma. Né? Tem gente que duvida, mas chega assim. Muito bem. Como é que calcula esse alfa f? Então, esse alfa f calcula por essa expressão. É um valor de delta, que se, esse que se é uma expressão que te dá o efeito da fluência num certo tempo, e ele é afetado também por a taxa de armadura na região comprimida. Vamos passar para o slide que aparece aqui. Ó. Essa taxa de armadura comprimida é a área de aço que está colocada na região de concreto comprimido. O concreto comprimido vai sofrer fluência. O aço não tem esse efeito, tem um efeito pequeno, vamos dizer que ele praticamente não tem esse efeito. Então, ele vai impedir parte desse efeito, porque ele não vai deixar, ele vai opor uma resistência a essa deformação. Então, esse valor ajuda. Mas o problema é que na laje siliçada, por exemplo, dificilmente você tem armadura negativa. Eu prefiro, no caso de laje siliçada, não considerar essa armadura negativa, a menos que eu tenha certeza que vai ser colocada na obra, que ela vai estar lá, na posição correta. Tem que lembrar que tem que estar acima da linha neutra, do estádio 2. Bom, então está aqui a expressão do alfa f de novo, e esse alfa f, então o delta QC, você vai fazer a diferença entre dois tempos, vai ser a função do tempo, né? Normalmente a gente faz tempo infinito, o tempo T0. T0 seria a idade do concreto quando a intensidade que está causando a fluência começou a atuar. Por exemplo, quando você tira o escoramento, o concreto tem uma semana de idade, então o T0 seria uma semana, certo? E o tempo infinito, como é que faz? A própria norma já diz que para 70 meses, acima de 70 meses, isso converge para 2. Então, o tempo infinito seria 2. Então, 2 menos esse valor aqui, que vai depender do tempo, a idade do concreto, quando você introduz o enxosto. É que, às vezes, tem mais que o enxosto, tem o peso próprio, tem o revestimento, e tem a parte da mobília, por exemplo, né, que fica praticamente todo o tempo. Ou seja, nós vamos usar 0,3 da carga acidental. Não é? Então, se for esse o caso, se você tiver vários carregamentos, a norma fala que você pode fazer uma média ponderada também, né, de fazer o tempo equivalente. Eu percebo que é mais fácil você fazer o contrário, você fazer para cada um uma parcela e calcular a flecha que cada efeito provocaria, com o seu delta de Xi. Dá um valor mais
correto. É mais próximo da realidade, me parece. Mas, enfim, dá para fazer desse jeito, está aí, não coloca isso. Aqui é uma tela de um programa que a gente tem, e quando a gente dá o curso de especialização, a gente mostra esse programa, que nada mais é do que aquelas formas todas embutidas lá para você calcular as características métricas. Você pode fazer a mesma coisa usando o Excel, colocando aquelas formas. Então, resumo final. Na combinação quase permanente, por que é quase permanente? Na quase permanente, você vai ter o G1, a G2 e o Psi2 vezes Q, ou seja, a parcela da carga acidental que fica muito tempo. Por exemplo, os móveis de uma residência. Eles ficam muito tempo em cima de uma loja, não é? Claro que um dia ou outro a gente vai tirar os móveis, mas se for um caso usual de uma residência, os móveis vão estar lá quase o tempo todo. Então, por isso que é quase permanente. Então, a G1, a G2, por exemplo, 0,3. E aí precisa olhar lá, e no teu programa precisa mudar, se for escritório, se for residência, se for biblioteca, cuidado, tem gente que nem sabe que existe isso. Né? Tem lá, o programa não pode adivinhar. E ele não te pergunta qual que é o prédio que você vai fazer. Ele não pergunta para você, né? Ele ainda não chegou nesse ponto. Mas ele tem um lugar lá que você muda isso. Então, a limitação visual vai ser considerando a fluência, você vai fazer 1 mais αf vezes a deformação de G1, G2 e a parcela de Psi2 vezes Q. Né? Então, isso aí tem que ser menor que o limite que nós vimos lá atrás, que era sobre 250. Aqui pode pôr a contraflecha. A contraflecha ajuda aqui nesse caso. Se for laje estressada, era sobre 350. A outra verificação, vibrações sentido em piso, nós temos que fazer uma coisa diferente, que talvez vocês poderiam pensar, bom, não é só da carga variável, então faz a flecha da carga variável. Só que quando a carga variável está totalmente, plenamente na laje, a G1 e G2 já apareceram. Então, ela quando entra, possivelmente a laje já está fissurada. Como é que eu vou saber isso daí? Só e somente se eu fizer desse jeito que eu faço aqui. Ó. Eu faço a flecha de combinação com todos os carregamentos, combinação rara, tirando da flecha de carga permanente, não é quase permanente, é permanente. E aí vou ter a flecha, é como se subtraísse aqui, né? O G1, G2 corta, vai ter a flecha aqui. E o limite tem que ser L sobre 350. Nesse caso aqui, não interessa, não adianta colocar contraflecha, porque o que interessa é a amplitude, né? Na hora que você anda, se ela vai vibrar ou não. Bom, vamos fazer um exemplo, então, né? Verificar o estado de deformação excessiva do exemplo é isso daqui, ele quer que faça da laje, ele considera que a laje é simplesmente apoiada, portanto, ela vai apoiar nessa viga e nessa, não vai ter continuidade, não é uma boa solução de projeto. Então, um dos estribilhos lá da oração de São Francisco, onde houver a possibilidade que eu levo a continuidade. Se você colocar a armadura negativa aqui na laje treliçada, ela vai ser contínua e vai diminuir a flecha. Pelo menos isso vai acontecer. Uma estrutura peristática contínua de 2 vãos dá uma flecha bem menor do que 2 vãos simplesmente apoiados. Eu já fiz ensaio disso. Posso provar para vocês, tem os resultados lá, tem fotografia. Bom, enfim. Aqui a laje vai ser feita com uma altura de 16 centímetros, FCK 20 MPa, né, classe de agressividade 1. O vão vai ser 5 metros, eu vou considerar o vão de eixo a eixo, de viga. A armadura, 3,615 centímetros quadrados. Essa armadura está maior do que é necessário no estado limite último. No estado limite último, vocês podem fazer essa brincadeira, esse cálculo. Dá em torno de 2,77 a armadura necessária. Nós estamos colocando a mais para ganhar inércia. O peso próprio, vamos mostrar aqui o desenho da laje. Está aqui a laje. A laje é feita com lajota, cerâmica. Na época, isso aqui foi feito há 20 anos atrás. Existia essa lajota. Eu fiz uma capa de 4 centímetros, a lajota de 12, portanto, uma lajota especial feita para laje mesmo. Né? Existe em São Paulo fábricas que fornecem isso. Né? No caso de isopor é fácil, você conseguir o isopor do tamanho que você quer. Enfim, fazendo toda a geometria, dá 1,6 kN por metro quadrado.
A sobrecarga permanente estou considerando 1,5. E a carga acidental, ou a carga variável, eu estou considerando de 4 kN por metro quadrado. É uma carga alta. Se você pegar a norma 6120, para residências é comum, tá? 1,5, 2. Né? Quando eu considero 4, eu já estou quase no salão de festa. Mas, enfim, o proprietário disse que podia dar uma festa, alguma coisa assim, e foi considerado 4 kN. Eu fiz de propósito, para não passar mesmo. Né? E a retirada do escoramento, na verdade, o livro hoje já está com o texto modificado. O tempo que representa a ação de todos, aquele tempo médio lá que a norma manda calcular, então está dito que esse tempo é de 14 dias, não é só o escoramento. Tá? E a altura nós fizemos com cobrimento de 1,5, né? Uma barra de meia, dá 2 barras de meia aqui, se não me falha a memória. O D vai ser de 3,9. Vamos fazer, então, vamos resolver. Primeira coisa, vamos calcular as características. Calculo a característica no estádio 1. Então, está lá, calculei a posição do centro de gravidade, deu 5 centímetros. Deu um pouco abaixo da mesa. Não tem problema nenhum, é só calcular a inércia agora. A expressão é maior, calculei a inércia, estou desprezando a armadura, deu 6,51 vezes 10 a menos 4 metros a quarto. Ok? Avançando. Para calcular como T, eu tenho que calcular a resistência à tração média, para o FCK 20 MPa. Tem essa fórmula aqui, dada lá no capítulo 1. Nós chegamos a 2.210 kN por metro quadrado. Isso aqui está errado, precisa trocar. Né? É só pegar o MPa e multiplicar por 1.000. E o momento de fissuração, que nós já vimos lá para trás, já deduzimos uma expressão. No caso da seção C, retangular, T, aliás, desculpe, é 1,2, é uma seção T, é uma nervura de laje, né? 2.210 e o 6,51 que nós calculamos no slide anterior. E aqui, para ter a posição, a distância da borda tracional até o centro de gravidade, eu tirei da altura total a posição do centro de gravidade, que nós tínhamos achado que estava referido à borda superior. Então, cheguei num momento de fissuração bem baixo, uns 57. Nós vamos ver que os momentos já de peso próprio já ultrapassam isso. Então, é comum para essas lajes baixas, e com a FCK baixo, só você tirar o escoramento, ela já fissura. Por isso que eu brincava com os alunos na Federal, quando a gente fazia ensaio, de que eles nem olhassem para a laje quando passasse para o protótipo. Porque só de olhar ela já fissurava. Né? É uma brincadeira, mas, de certa maneira, reflete o comportamento da laje. Calculei o alfa-E, nesse caso deu 9,8. Dá abaixo de 10. Conforme vai aumentando o FCK, vai diminuindo esse valor. Né? E aí vou calcular o estádio 2. Ainda não calculei os outros momentos, mas eu sei que fissura. Vou calcular. E se depois não precisar usar, fica um cálculo perdido. Calculei todos os parâmetros aqui e calculo a posição da linha neutra. Olha lá, deu 3,8. Deu menor do que a do estádio 1. E deu na mesa nesse caso. É só para usar a fórmula simplificada. Bom, se não desse na mesa, não teria problema. É só usar outra. É importante dizer que deu 5, 3,8. Se você fizesse no estádio 3, vai dar 2, alguma coisa. Se você fizer o cálculo, no estádio 3, vai dar 2, pouco. Então, é importante que isso ocorra. Né? E aí, fazendo a inércia no estádio 2 puro, deu esse valor aqui, 4,5 vezes 10 a menos 5. Quanto tinha dado antes? Tinha dado 6,51. Caiu para 4,5. Uma vez e meia mais baixo. 4,5 vezes 10 a menos 5. Então, caiu a inércia. Né? Agora que eu já tenho todos os valores, eu vou calcular os carregamentos para as combinações que eu preciso, calcular as flechas, levando em conta a fissuração de Brunson, né? A fórmula de Brunson, que depende da intensidade. É razoável isso. Né? Quanto mais eu chego perto do momento de fissuração, menor é a inércia, ela se aproxima do I2. Ao contrário, quando a inércia é quase, o momento é quase próximo do momento de fissuração, a inércia é próximo do estádio 1. Então, isso a fórmula pega, e pega bem, né? Deve pegar bem, porque fui tirar de ensaio. Então, vamos calcular aqui. Ó.
A carga por nervura, porque eu tinha carga por metro quadrado lá anunciado. A carga por nervura permanente é G1 mais G2 vezes a distância intereixo. Eu esqueci de mostrar lá, mas entre o centro de uma nervura e o outro é meio metro. Geralmente é menos, né? Essa LJ é bem grande. Então, vai dar um carregamento de 1,55 kN por nervura. Para carga quase permanente, se tratando de residência, eu usei 0,3. Está escrito lá no enunciado, esqueci de falar também. Então, vai dar 1,6 mais 1,5, mais 0,3 da carga acidental. Ficou 2,15. E, finalmente, para combinação rara, nós pegamos todas as ações e multiplicamos por 0,5. Cheguei a esse valor. Podemos agora calcular os momentos para cada etapa, para cada combinação de carregamento, a flecha, e, quando for necessário, vocês vão ver que vai ser necessário sempre, calcular a inércia de Branson. Então, vamos fazer isso através de uma tabela. Está aqui a tabela. Nós temos 1,55, 2,15, 3,55, as combinações permanentes, quase permanente e rara. Os momentos no meio do vão, PL2/8, e a relação entre o momento de fissuração e o momento máximo. Ó, todos estão menor que 1. Ou seja, o momento de fissuração é menor que o momento máximo. Ou seja, na região central fissurou. E vejo que é bastante grande, né? Bom, vocês não sabem, mas eu posso dizer para vocês que é bastante grande. E a inércia média, calculado com a expressão de Branson, deu 4,57 vezes 10 a menos 5. Aí vai decaindo, mas se vocês vejam que é só na segunda casa decimal. Ou seja, quase praticamente, podia ter usado já o estádio 2 diretamente. E as flechas eram grandes, 1,3, 1,81, 3,01. Aqui, de novo, mostrando, só para mostrar que isso aqui é o momento, isso aqui é a inércia, e a flecha é calculada dessa maneira aqui. Vamos fazer a primeira verificação. Por questão de facilidade, eu vou fazer verificação de deformações indesejáveis. Então, vou tirar 3,01 de 1,30. Deu 1,71. É maior que o limite, 1,43. O L aqui é o vão, é 500. Né? Então, não atende. Vamos fazer a segunda verificação. Para efeito de influência, eu vou considerar o tempo lá que foi dado, mas só que em meses, eu também não chamei atenção disso, agora chamo, né? Em meses, tem que lembrar que o beta-1 que a gente usou lá no capítulo 1 é em dias. Então, dependendo de quem é que está fazendo essa experimentação, tem lógica isso, porque a fluência demora muito tempo, então tem que ser meses. O beta-1 está pensando em 28 dias, então é dias mesmo, né? Mas, enfim, tem que prestar atenção. Os dois são tempo, mas tem que entrar com unidades diferentes. Então, 0,47. Já sei que para o tempo finito vai dar 2. Só me interessa para o tempo finito aqui. Se você quisesse fazer para outro tempo, poderia fazer. Então, agora, o tempo T0 é 0,47, coloco aqui na expressão. Veja que é uma expressão doida, porque a hora o 0,47 está lá em cima, a hora que está aqui embaixo. E aí dá 0,53. Aí, fazendo as contas, né, 2 menos 0,53, lembrando que eu não vou considerar o rolinho, vou considerar isso aqui 0. Então, vai ser só 2 menos 0,53. Deu praticamente 1,5, que, por um acaso, é o valor que o TQS multiplica. Né? Ele pega 1,5, soma com 1, e multiplica pela flecha e diz, a flecha no tempo finito deve ser essa. Mas esse 2,5 que ele está usando é para fluência, não tem nada a ver com a fissuração. Aqui, coincidentemente, deu com a fissuração. Tá? Ainda tem o efeito da fluência. Esse aqui, ele faz lá para considerar a fluência. Aqui está tudo bem, deu 47, né? Mas está faltando a fluência, está faltando a fissuração. Né? A fissuração é grande. Tá bom. Vamos fazer a verificação, então. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui, multiplicar por 1 mais alfa F. Então, 1,81 mais 1 alfa F deu 4,47. É muito maior, está mais que o dobro da flecha limite. Vamos tentar pôr a contraflecha, L sobre 350, fazendo as contas, olha lá, 4,47 eu tiro de 1,42, ainda assim não passou, e olha que tem 1 centímetro ainda para não passar. É bastante para hoje. Então não atende. Eu já dei a contraflecha. Então não tem outro jeito, tem que aumentar essa flecha. Vamos aumentar? Vamos fazer o exemplo que eu chamo de 3. O livro é 3, né? Mas é o segundo exemplo. Eu vou pegar o primeiro e vou trocar a laje.
fazer uma laje 20, mais alta, né? A altura da mesa dela está com 6 metros, porque só tinha a lajota de 14, eu acho. Tá certo? O vão, ela continua com o interesse de 50, o vão é igual, vou manter a mesma armadura, podia até diminuir, porque aumentei a altura da laje, né? Agora, o peso dela é maior, 2,2. Só que aí eu fiz um truque, eu diminuí o G2 na mesma medida que eu aumentei o G1. Isso aqui é só para ganhar conta. Isso foi feito há 20 anos atrás, demorava para fazer as contas, e a gente faz isso em projeto, né? Quando tem um problema numa laje, a gente tenta diminuir o G2, conversar com o cliente, com o arquiteto. Vamos usar um revestimento menor aqui, de menor peso, etc. Bom, aqui foi só, está escrito aqui no final, foi só para ganhar conta. Então, G1, G2 e o Q4. De maneira que a soma deles dá a mesma coisa. FCK 20, a altura aumenta, vai para 18, porque a laje é 20, né? E o resto mantemos as mesmas coisas. Está aqui o desenho. Esse desenho está lá na página 202, no livro, né? Então, às vezes, a pessoa está lendo, fica entediada, né? Acho que na próxima edição a gente vai voltar aí por desenho, né? Gasta um pouco de papel, um pouco de impressão, mas ajuda para quem está lendo. Bom, as características a gente vai calcular direto, não vou por as expressões. O centro de gravidade em relação ao bordo inferior já calculei, deu 3,82, portanto está 6,2 da borda superior, né? Está um pouquinho depois está um pouquinho abaixo da mesa, como foi o primeiro caso. A inércia deu 1,27, mais 10 a menos 4. Lá tinha dado 6,5 mais 10 a menos 5. Dobrou, a inércia dobrou. Então, parece que está se encaminhando para passar. No estádio 2 puros, eu tenho que lembrar, o alfa-E é o mesmo, o FCTM é o mesmo, mas o momento de inércia aumentou bastante. Então, o momento de fissuração aumentou também. Foi para 2,44. Melhorou também nessa parte. No estádio 2 puro, né? Aí eu calculo a nova linha neutra com os parâmetros ajustados para a nova laje, e aí o X dá 4,4, está dentro da mesa. Bom, também se não tivesse, não teria problema. A mesa está com 6. Antes tinha dado 6, pouco no estádio 1, né? Que eu fiz a conta 20 menos 13, 13 e alguns quebrados, dá 6, pouco. Então deu 4, deu menor que a do estádio 1. E no estádio 2, tenho certeza que vai dar 1,1, 1,2, sei lá, uma coisa assim. Tenho certeza não, eu acho que vai dar. E aí, calculando a inércia, ela dá 8 vezes 10 a menos 5. Tinha dado 4 vezes 10 a menos 5 para beta 16. Então, dobrou também. Vamos fazer os quadros agora. Os carregamentos são os mesmos, que eu fiz de tal maneira que o aumento do peso próprio compensou com a perda de revestimento que eu impus. Então, está aqui a tabela com os mesmos valores, esses mesmos valores. Agora aqui não, essa coluna já muda porque o momento de fissuração mudou. Vocês vejam que os valores são mais altos se comparar com a tabela do exercício anterior. E a inércia também já vai mudando aqui, quando eu calculo com branço, já vai mudando na primeira casa decimal. Lembrando que aqui também todos deram menor que 1, portanto, tem que calcular branço para todas as situações. Aí calculo a flecha, olha lá, começa a já dar valores mais palatáveis, valores mais interessantes, 0,69, 1 e 1,69 centímetros. Vamos fazer as verificações. A primeira verificação, eu vou tirar 1,69 de 0,69, que é de carga acidental. Vou ter 1, que é menor que o limite, o 42. Pronto, já tive a primeira condição atendida. Essa laje parece que tem rigidez suficiente para evitar vibrações. Para fazer um estudo melhor disso, tem que fazer a parte de estudo de vibrações, etc. Os programas têm isso, mas também não dá para confiar, porque a maneira que o programa representa a estrutura é muito pobre. Então, para vibrações, qualquer diferençazinha de revestimento, qualquer distribuição de massa afeta muito. Se vocês andarem numa laje metálica, uma escada metálica, vocês vão ver que ela treme quando vocês andam sozinhos. Aí o cara vai lá e manda pôr concreto nos degraus, né, de forma que fica aderente. Aí a laje passa a não vibrar mais. Às vezes, 3 centímetros de concreto, 4 centímetros de concreto. Então, como é que isso é levado em conta no programa, né?
Se der, tudo bem. Se não der, então tudo pesa na hora de fazer o estudo de vibração. Por isso que também esse modelo aí é um modelo simplificado. Em geral, atende. E está na norma, né? Então, se você usou, você está usando uma coisa da norma. Você não é obrigado a usar outra. Agora, vamos à verificação que é mais difícil de passar, que é a verificação do tempo finito. Nós vamos ter que pegar essa deformação e multiplicar por 1 mais alfa f. Nós não mudamos, a questão do tempo vai ser a mesma. Então, é 1 mais 1,47, ou seja, 2,47. Então, está aqui 1, que é a flecha aqui, multiplicado por 1,47. Não passou, hein? Caramba! Perdemos toda essa gravação. Não, espera aí. Tem a contraflecha. Com a contraflecha, eu consigo fazer passar. Bendita contraflecha. Então, é muito interessante você usar a contraflecha. Alguns vão dizer, mas depois fica difícil para nivelar. O bom é não nivelar, deixar tudo, fazer com a espessura constante, fazer diversos sarrafos e fazer a parte de cima também curva, né? Mas na hora que eu for quando você for pôr o piso, já aconteceu a deformação, possivelmente já está nivelado. Não, agora eu vou pôr um nivelamento. Tem gente que gosta de fazer isso. Se o nivelamento for de concreto, ajuda, aumenta a resistência, mas atrapalha porque dá peso próprio a mais. Então, melhor era não fazer isso daí. Bom, aí são detalhes que extrapolam o que a gente queria mostrar. Está aí como é que se calcula o estado limite de deformação de uma laje treliçada, com todos os cuidados, levando em conta a fissuração, levando em conta a fluência. Ok? Espero que tenham gostado. Terminamos aqui nossa aula.